noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, sejam bem-vindos a mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui numa quinta-feira, nos encontrando, estudando, assistindo uma palestra, botando as nossas cabecinhas para pensar. Isso é sempre muito bom, esse encontro fabuloso. E também podemos nos encontrar através da TV Nova Luz, como estamos fazendo agora, e lembrar que se acontecer alguma coisa, algum impedimento de você assistir ao vivo a palestra, é só depois entrar na TV Nova Luz, no site dela, e procurar todos os tipos de palestras ou encontros ou entrevistas que vocês tenham interesse em assistir novamente, ou assistir pela primeira vez. Eu sempre pergunto, aqui na nossa casa, às quintas-feiras, se tem alguém novo, alguém que chegou hoje pela primeira vez. Tem alguém hoje pela primeira vez? Olha, 2 pessoas. Como é seu nome? Seja bem-vindo. E o seu? Gabriel. Gabriel, seja bem-vindo também, tá? Vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito da nossa casa. Se vocês procurarem, isso é fácil, é só perguntar para um de nós, depois que acabar o passe, perguntar para quem está organizando a finalzinha do passe, quem é que é responsável pelo acolhimento fraterno, tanto hoje como nos outros dias que a casa está aberta. Procurem essas pessoas, porque elas vão poder explicar para vocês algumas dúvidas, dar informações sobre curso que nós temos aqui, ou as necessidades que a casa tem. Poxa, eu gosto muito de ler para crianças. E eu poderia ajudar? Pode ter certeza que o pessoal do acolhimento vai dizer como é que funciona a Casa de Maria Clara, quantas crianças tem e se vai ter algum horário que vocês possam ajudar fazendo essa leitura. Ou tantas outras atividades, tá? Então, fiquem à vontade, procurem o pessoal do acolhimento fraterno, que eles estão aqui para isso. Eu vou pedir também que vocês desliguem os celulares ou coloquem ele no vibracão, para não atrapalhar num momento qualquer da palestra, ficar tocando, fazendo algum som diferente, né? E agora eu vou chamar o César Pérez para fazer a nossa leitura de abertura. Boa noite. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, quando orardes. E quando estiverdes orando, perdoai. Jesus, em Marcos, capítulo 11, versículo 25. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, por meio da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se por tênues fios de desejo manifestados na oração. Em tais instantes, devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade. Expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram um objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa,
lançou esse expressivo programa de amor em benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. Obrigado, César. A Cristina agora vai fazer a nossa oração. Que a nossa noite seja protegida, iluminada pelos amigos espirituais. Então, que nesse momento, em nome do nosso Mestre Jesus, possamos nos unir em pensamento, em energia do bem, rogando a espiritualidade aqui presente que ampare a nossa reunião. Jesus, Mestre Divino, aqui estamos reunidos em seu nome, a rogar a sua luz e a sua proteção. Ampare a todos nós, ampare, Senhor, o palestrante da noite de hoje, que ele possa ser envolvido pelas vibrações de paz. Obrigada, Jesus, obrigada aos amigos espirituais aqui presentes, que sempre estão a nos acolher. Que assim seja. E agora, nós apresentamos William Galvão, que hoje vai falar para a gente o tema O Perdão. Fique à vontade, William. Obrigado. Boa noite. O tema de hoje, para quem é cristão, para quem é espírita, eu acho que é muito fácil, né? Jesus, no Sermão das Montanhas, ele coloca uma parte que diz o seguinte: bem-aventurados os limpos, puros de coração, que verão a Deus. Quando eu estudei os 10 mandamentos da escola dominical, na igreja presbiteriana, eu não entendi isso. Como é que um coração pode ser limpo, pode ser puro? E Jesus queria justamente falar, era do perdão. Quando a gente estuda a doutrina, enquanto os dois estão na mesma encarnação, enquanto seja tarde, onde um desencarne, e de repente vai demorar 500, 600, 1000 anos para vocês se reencontrarem numa encarnação e poderem se reconciliar. Passa o primeiro slide. Esse primeiro slide aqui é só para... Vocês vão entender o link que eu vou fazer no meio da palestra. Esse é o metabolismo de uma célula. Para quem já estudou biologia no colégio, a célula é muito simples. Ela tem um núcleo, que está em azul. Você tem uma membrana em volta, que é essa redondo fino. Você tem entre essa membrana e o núcleo que a gente chama de citoplasma. É um colóide de célula. O nosso corpo é feito por bilhões de células, né? E nessa membrana ocorre uma que a gente chama de metabolismo celular. Muito simples, entra oxigênio, sai gás carbônico, entra glicose, os nutrientes, para todas as células do nosso corpo. Isso a gente chama de metabolismo. Ele pode estar acelerado, ele pode estar desacelerado, pode ter problema de metabolizar demais gordura, né? A gente ganha um pouquinho de peso, né? Por excesso de ingestas, né? Mas é só para vocês entenderem que eu quero chamar de metabolismo celular. Próximo. Nas faltas, nós somos perdoados, mas não limpos. Olha o Sermão das Montanhas. Ser limpo é buscar a pureza. Então, na falta, nós podemos ser perdoados, mas você está limpo? Você atingiu a pureza? Vamos ver o seguinte. Quando erramos, isso André Luiz disse para a gente, quando a gente erra sem saber, a gente está no mecanismo do erro. Quando a gente erra sabendo que está errado, a gente está no mecanismo do mal. André Luiz disse para a gente. E aí como é que a gente já começa a dividir o espiritismo cristão? O que é ser cristão? Né? Que Jesus criticou muito os sacerdotes quando ele diz: olha, vocês são que nem túmulos caiados, brancos, limpos por fora e podres por dentro. Será que a gente está puro o coração da gente? Será que a gente perdoou? E será que a gente, ao perdoar, a gente está puro? Será que o mecanismo, quem errou com a gente, errou sabendo que está errado? Ou errou por ineficiência dele, no estado evolutivo que ele se encontra? Ele tenta fazer o certo, mas não consegue fazer o certo. Ele ainda não tem esse estágio.
E a gente tem a obrigação de entender isso do companheiro lá na frente. Próximo. O perdão, ele nos liberta, porém ele não limpa, porque o mal foi feito e nos pertence. Perfeito? Então, quando a pessoa me perdoa, eu fiz o mal para ela. Ela me perdoou, mas eu não estou limpo, porque eu já fiz o mal. O mal está comigo. Quando eu faço o mal. Esse é o mecanismo. E aí nós temos dois agentes nesse momento. Quem ofende e quem foi o ofendido. Próximo. Vamos falar do ofendido primeiro? Ou seja, vamos falar da vítima. A vítima, aquele que foi ofendido. Ele tem duas opções. Tá certo? Binário. Ele perdoa ou não perdoa? Perdoa ou não perdoa? Não é simples assim? Não, está perdoado. Não, não perdoa. Não é assim? Próximo. Ao sermos ofendidos, o que acontece com a gente? A gente se sente com o sentimento de injustiça. Não é isso? Simone, sabe o que a Simone fez comigo? Então eu vou contar para vocês. Aí você conta, porque você se sente injustiçado que a Simone fez comigo. Né? Aí daqui a pouco eu encontro com você de novo, você fala assim, você sabe o que a Simone... Aí conto de novo para ela o que a Simone fez comigo. Na quinta ou sexta vez, ela vai encontrar, ela vai assim, vamos atravessar a rua, que o William vem aí, um chato, ele vai dizer o que a Simone fez com ele, tudo bem, William? E vai embora. Porque o ofendido, se ele não perdoar, no mínimo ele é um chato. Porque ele não sai do mal. O mal foi feito, ele se atrela ao mal. Então, logo, ele fica com uma mágoa. Magoado, sabe? Simone, não devia ter feito aquilo comigo, acho que não é. Né? A mágoa, está magoado. Se tiver no nível da mágoa, ok, se libera disso correndo. Se libera rápido. Você está entrando numa fria. Eu estou falando de quem? Eu estou falando do ofendido. Não estou falando do agressor, não. Estou falando do injustiçado, do ofendido. Por isso que Jesus fala, perdoa 70 vezes. Olha onde é que a coisa vai chegar. Mas aí... eu não perdoei porque eu não mereci o que ela fez comigo, eu não merecia isso. E aí o que acontece? Ele começa a ficar ressentido. Aí ele já aprofunda, é uma mágoa mais profunda. Eu requento a notícia, sabe o que ela fez comigo? Eu te contei o que ela fez comigo. Você vai requentando o mal. A coisa aconteceu lá em agosto, eu estou em novembro, eu estou relembrando aqui, eu estou ressentindo o mal que ela me fez. Eu sou a vítima. E aí isso vai aprofundando. Quando aprofunda, vem a revolta. Aí começa a revolta. Sabe o que é? A revolta é o seguinte, olha, eu não desejo mal não, mas... não é assim? Deus está vendo, não é assim? Ó, Deus está vendo. Começa com a revolta. Uma vez eu conto essa história sempre. Eu adoro tomar café. Café, sou viciado em cafezinho. Tenho marca de café no meu consultório. Onde eu trabalho, se não tiver, eu compro uma marca de café, pago em 10 parcelas e tomo café. E eu conheço tudo que é cafeteria, quiosque de shopping. Pá, esse é bom, aquele café não é bom, esse aqui é melhor. Eu ainda classifico os vendedores de café. E muitas vezes a gente vai gastando dinheiro e não tem dinheiro, papel, moeda. E a única nota que eu tinha no bolso era uma nota de R$50. R$50. E o café era 5, 4,50. E eu acho isso feio, você chegar para a menina que está no balcão, me dá um café e dá uma nota alta, e a pessoa não tem truco, né? Então sempre pergunto, você troca? Troco, sim, senhor. Ah, então eu quero tomar um café perfeitamente. Ela bateu o café, eu peguei a notinha, ela me dá todo o troco em moeda. Todo o troco em moeda. Ah, se eu não fosse cristão, espírita. Mas a gente sofre de sincericídio, né? Aí eu disse assim para ela, ó, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é minha força e meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação, pois a destra do Senhor faz proeza, a destra do Senhor se eleva. Antes viverei, não morrerei, e cantarei todas as glórias do Senhor, aqui e por toda a eternidade. Ela falou, me dá isso aqui de volta. Pegou todas as moedas, passou por debaixo do balcão, foi lá dentro, num outro restaurante, me trouxe tudo de novo. Eu falei, era brincadeira. Mas depois que a palavra é dita, ela não volta atrás. Eu acho que a moça era de alguma religião evangélica, ela achou que era praga que eu estava jogando nela. Não era. Foi apenas uma maneira que eu soltei aquilo, não deveria ter falado.
mas eu acho que ela não magoei ela, nem ela ficou ressentida e nem revoltada comigo. Mas é isso que a gente faz, né? Mas aí, se você não perdoa, a revolta vai aprofundando. Ela aprofunda. Quando ela aprofunda, o que acontece? Aí é o ódio. Aí eu estou com ódio. Agora eu não gosto mais dela, agora eu tenho ódio dela. Não quero nem pintada de ouro na minha frente, eu quero ver fulano. Não é assim que a coisa funciona? Porque você sabe o que ela fez comigo? Você não sabe, eu vou te contar. Senta aqui que eu vou te contar o que ela fez comigo. Não é assim que a vítima faz? É a vítima. Eu não merecia isso, né? Tem uma amiga minha, que ela tem, uma conhecida minha, ela tem mais de 80 anos. E ela dirigia o carro. E razoavelmente bem. E um dia ela arranhou o carro dela. E a família toda foi brigar com ela. E ela se sentiu magoada. Eu falei, para na mágoa, vá lá e perdoa. Mas eles não deviam ter falaram por amor, estão preocupados com a sua integridade física. Você não precisa mais dirigir um carro, vende esse carro, não vai pagar seguro, IPVA. E quando você precisar, você pega um aplicativo, né? Ou pega um táxi, você quase não sai para ir ao mercado, alguma coisa. Para que isso? As pessoas podem ter sido até agressivas no modo de se expressar, porém foi com o objetivo de fazer o bem, mas muitos de nós ainda não está preparado para ouvir certas coisas, não é isso? Bem, o ódio, quando acontece o ódio, a coisa está feia. Agora a coisa está feia, porque agora você está amarrado, preste atenção, você é o ofendido, hein? Eu estou falando da vítima. Agora você está atrelado ao mal. O mal está com você, você não larga o mal. Eu sou médico. E é muito comum as pessoas chegarem no meu consultório, eu sou otorrinolaringologista, e é muito comum as pessoas têm possessividade, né? Meu filho, né? Meu marido, né? Minha mulher. Não é assim? Né? O meu centro, lá no meu centro, no meu Deus, né? O meu guia. As pessoas estão se apossando das coisas. É muito engraçado isso, né? Então chega para você e fala que assim, doutor, eu tenho sinusite. Eu falo, eu tenho 2 filhos. Ninguém tem sinusite. Você pode estar com sinusite. Você pode estar com. Mas por que você está falando isso? Porque às vezes as pessoas se atrelam à doença, elas não largam a doença. Às vezes ela já foi curada a doença, mas ela sente alguma dor, ela acha que ainda está doente. E isso é pior do que dizer que ela não está doente. Dizer que está doente é mais fácil que dizer que não está doente. Que a pessoa se atrela àquilo. Aí você tem que provar por A mais B. Ela fala, rapaz, eu achava que eu tinha, então quer dizer que eu não tenho sinusite? Não, não tem. Ela sai órfã do consultório. Perdeu um ente querido. Né? E as pessoas são assim, elas se atrelam ao mal. Seja uma dor, qualquer coisa, uma ofensa. Então, quando chega nessa parte do ódio, a coisa está feia. Próximo. A pessoa extrapola e não está mais ofendida com a outra. Ela está de mal com o mundo. A pessoa que foi ofendida e não perdoa, ela é um chato. É uma chata. Você não aguenta mais ela, porque ela só vai falar naquilo para você. Você foge dela e ela não tem senso de oportunidade. Sabe o que é senso de oportunidade? Eu falo isso lá em casa, meu filho fala, o que é isso, pai? É simancol, entendeu? Não tem simancol, não se manca. Senso de oportunidade, não é muito. Aí você está numa festa, a pessoa vai falar com você, você está na casa espírita, ela vem falar com você, você está no posto, ela fala, você encontra ela na fila do supermercado, ela vai falar com você ainda sobre aquilo. Ela está atrelada ao mal. Agora ela está atrelada. Quando ela se atrela ao mal, ela entra num processo de antipatia. Ou seja, ela foi ofendida lá em agosto, nós estamos em novembro, e ela é que é antipática. O camarada me ofendeu, foi embora, e eu fiquei com o mal. O mal ficou comigo. Eu peguei o mal e guardei ele dentro do meu coração. Não, eu perdoei, mas não quero ver nem pintar de ouro. Jesus diz o seguinte, vá, perdoa o teu inimigo. Ele não falou para você morar com o inimigo. Ele não falou para você andar com o inimigo abraçado, isso aqui é meu inimigo. Ele não falou isso. Ele falou para você não se atrelar ao mal. Deixar puro o teu coração, limpa o teu coração com o perdão. É isso que ele quis dizer para a gente. Não precisa você andar, ir na casa do camarada, não precisa disso não, mas perdoa. Uma vez, eu trabalhava numa companhia em que eu tinha um cargo de direção e tinha uma pessoa que estava subordinada a mim
e ela fez ela não fez o trabalho da forma que deveria ter feito, vamos dizer assim. E eu, apesar de espírita, apesar de cristão, eu fui muito rude com ela. Muito rude com ela. Aquela noite eu não dormi mal. Aí eu comecei a fazer, que espírita é assim, né? Pisou na bola, prece e passe, né? Prece e passe. Água fluídica, prece e passe, né? Vê um passe, cara, papa passe. Chegou naquela, papa um passe aí que eu estou precisando, né? Assim, né? E prece e prece. O nome na caixinha, né? A gente faz, né, o pacote completo. E aí no dia seguinte, eu tinha um superior a mim, que a mesa dele era do lado da minha. Eu liguei para a pessoa, que no dia seguinte eu tinha sido rude com ela, e pedi desculpas a ela. Que ela me perdoasse, que eu tinha sido muito rude, eu não fui feliz nas minhas colocações. E ela disse, tudo bem. Não sei se ela me perdoou não, mas tudo bem. E aí a pessoa que está do meu lado, que é agnóstica, diz que não acredita em Deus, mas graças a Deus, ele virou para mim e falou assim, rapaz, eu não sabia que você era uma pessoa tão altruísta, que coisa bacana. Eu falei, eu sou nada, rapaz, eu sou espírita, arrumei um problema para mim, que não tem nem noção que eu arrumei para mim. Eu quero me livrar disso, de qualquer maneira, entendeu? Quero pagar essa dívida, porque eu arrumei um problema para mim, que eu não sei o nível do problema que eu arrumei para mim, com essa pessoa criando antipatia. Então, mas eu estou falando, na verdade, é do ofendido, que ele ficou antipático. E aí o que acontece? Lembra do metabolismo celular? Que eu falei a célula no começo da minha explanação? André Luiz diz que ele metaboliza fluido deletério. Quem não perdoa o mal com ele metaboliza fluido deletério. No perispírito. E qual é o risco que ele corre? De doença. De adoecer por ódio. Olha, por isso que Jesus... Gente, Jesus é o espírito mais inteligente que passou por esse planeta. Você não entendeu nada do que ele falou. Vai que é quente. Eu não entendi, mas Jesus falou, eu vou fazer. Entendeu chongas do que ele falou. Não entendi nada das que ele escreveu lá. Mas se é Jesus, eu vou fazer. Vai que é quente, né? Vamos nessa. Se Jesus disse isso, é por causa disso. Então o Espiritismo vem mostrar para a gente a doutrina através dos espíritos, de André Luiz, Kardec, Emmanuel. E é isso aí. Você começa a metabolizar um fluido deletério que vai começar a deteriorar o teu perispírito. O espírito, ele é fluido. O corpo é matéria. Eu não sou William, eu estou William. O que liga esse fluido, chamado espírito, à matéria, dentro de várias formas, eu não vou me aprofundar aqui, é o perispírito. O espírito não tem coração, não tem intestino. O espírito não tem vesícula biliar, não tem rim, mas o perispírito tem. O perispírito ele liga o espírito à matéria molécula a molécula. Por isso que o desencarnado, quando desencarna com uma doença em que ele atinge o perispírito dele, ele sente dor no mundo espiritual. Lembra do André Luiz? Com a úlcera dele na barriga? Ele está morto, ele não tem estômago. Como é que ele está com dor? Se ele não tem estômago, ele é um espírito, desencarnou. Lembra da dor dele do estômago? É o perispírito. A patologia, a doença sai da matéria e atinge o perispírito. Então o desencarnado, o que dói no suicida? É o perispírito. É o que dói nele. É o perispírito. A dor que ele sente é do perispírito. Não é o espírito. Então esse metabolismo deletério, ele vai ser metabolizado e vai começar a deteriorar o teu perispírito, o centro de força, que são vários. Mas aí já é um tema para estudo dentro da casa espírita em momento apropriado, não para uma palestra. Mas só guardem a importância de você perdoar. Próximo. A criatura, quando está nesse nível, ela estaciona. Ela se assemelha a um vaso de lama, André Luiz. Você imagina, por isso que ele é um chato. Por isso que ele é um antipático. Porque ele está metabolizando o fluido deletério como se ele estivesse dentro de um vaso de lama e você não gosta da vibração daquele camarada que foi ofendido, da vítima. O agressor agrediu, ele foi embora, ele agrediu, foi embora. Nós é que estamos com o problema. Nós maximizamos o problema. Eu maximizei o problema era isso, eu transformei nisso. E levei ao ódio. E comecei a odiar um outro irmão.
um outro ser humano. Porque eu maximizo o problema, porque eu sou egoísta, porque eu sou vaidoso, porque você sabe os títulos que eu tenho. Você não podia falar assim com os títulos que eu tenho. Você sabe quanto eu tenho de dinheiro no banco? Não pode. Você sabe quantas casas eu tenho? Você sabe com quem você está falando? Não é assim? Não é assim? O ser humano é assim? O ser humano é assim. Ele mede o outro ser humano por esses valores egoístas, egocêntricos, vaidade, orgulho, e chega nesse ponto. Quando a pessoa ofende, ele começa a entrar nesse processo de mágoa, ressentimento, até chegar ao ódio. E aí ele começa a metabolizar. Próximo. Nós vazamos para antipatia, tristeza, amargura e solidão. A pessoa está atrelada ao mal. O camarada que não perdoa, ele vai ficar só. Porque as pessoas não aguentam ficar com ele. Vai começar a entrar em estado de depressão. Porque é o chato. Ele está atrelado ao mal. Ele só fala naquele assunto. Ele só fala em desgraça. Eu tinha uma paciente que eu não sabia mais como falar com ela. Como é que a senhora está passando? Eu só falava desgraça. Então, quando eu via a ficha dela, eu fazia uma prece ainda entrar no consultório, porque eu saía carregado do consultório. Ela vai falar desgraça. Falava da nora, da cunhada, do cachorro, do filho. Mas eu estou falando o que a senhora está sentindo, a dor de cabeça. Ela ia falando de todos os problemas que ela tinha na vida dela. É o momento que ela tinha para desabafar. Então eu já sabia, eu faço uma prece e fico ouvindo para ela falar. Aí eu saio daqui tão mais aliviado. Sim, eu saio carregado. Mas tudo bem. Cada um sai da maneira que pode. Então a pessoa vai atrelada ao mal. Próximo. Quem é ofendido e não perdoa, ele se escraviza, ele fica escravizado ao mal. O perdão é a anistia e o esquecimento rompe a barreira do mal. Perdoa 70 vezes 7. Vá, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto ambos estão a caminho antes que seja tarde. Jesus, gente, é Jesus. É simples. Só que não deu tempo dele explicar tudo isso. Então ele mandou o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, para explicar para a gente, é por isso que tem que perdoar. Eu mandei perdoar por causa disso. Ou você faz isso, você vai estar atrelado ao mal. Você tem que perdoar e esquecer. Não, eu perdoo, mas não esqueço não. Então você não perdoou. Perdão sem esquecimento não é perdão. Você tem que continuar bola para frente. Perdoa a pessoa, tenta entender a dificuldade daquela pessoa que fez aquilo com você. Você já para pensar a dificuldade dela? Como é que ela está? Por que ela fez aquilo? O que levou ela àquilo? Se for por arrogância, faz uma prece para ela, que ela vai sofrer, ela está numa furada e não sabe. Próximo. Perdoar de boca, não. O verdadeiro perdão é mover e remover. Quem disse isso foi no Nosso Lar. Foi no Nosso Lar ou foi no Mensageiro? Eu já esqueci. Bem, vamos fazer assim, dever de casa. Vão para casa, vai ler todos os livros do André Luiz, aí depois vocês me contam onde é que eu errei. Tá certo? Aí você errou nada daquilo, ele está no outro livro, aí me conta como é que eu errei. E aí quando eu vi isso aqui, no Nosso Lar, assim, você tem que mover e remover esses sentimentos deletérios. Aí eu pensei assim comigo, como é que eu vou mover e remover? Aí eu lembrei da minha avó, que ela tinha uma casa que a gente encerava, ajudava a encerar a casa. A gente não tinha empregada, né? Então encerava a casa. E aqueles móveis pretos, lembra? O pessoal mais novo, vocês são jovens, não lembram, mas eu sou mais velho. Era um móvel preto pesado. Conforme você ia encerando, vai ficando uma crosta em volta do pé, que você quer empurrar o móvel, ele não sai do lugar. O que você tem que fazer? Você tem que dar um tranco, pá! Você dá um tranco, aí ele dá aquela estrada, aí tu empurra, ele sai do lugar para você encerar embaixo. É isso, você tem que dar um tranco na tua vida, você tem que mover para remover. E como é que a gente se move? Fora da caridade, não há salvação. Quem é que disse isso? Não foi Kardec, não. Foi o profeta Isaías. Isaías já falava disso, da caridade. Jesus
estava lá com Isaías, quando Isaías falou isso, foi aproximadamente 1.200 anos antes de Jesus. Mas como Jesus estava na formação do planeta, desde que isso aqui era uma poeira cósmica, Jesus estava ali para dizer, fora da caridade não há salvação. Aí Isaías foi lá e botou. Ele era um profeta, ele era um médium da época. E Jesus vai e repete, e Kardec vem e consolida. A caridade, por que é importante? Não confundir caridade, eu estava discutindo outro dia com os amigos, com benevolência. Benevolência é importante, é o primeiro passo para você começar a fazer caridade. É o primeiro passo de uma caminhada. O que é benevolência? É você ajudar uma família. Benevolência é você pagar o almoço para um carente. Benevolência é você comprar um remédio para quem necessita. Isso é benevolência. Você está sendo benevolente. Caridade é o compromisso de se dar ao próximo. Caridade que você dá dinheiro é caridade. Você pode dar, você dá. Eu ganhei a Mega Sena, eu contrato um monte de gente para trabalhar aqui na Casa Espírita, eu pago o salário para ajudar as pessoas carentes. Eu estou fazendo, não, estou fazendo porque eu tenho dinheiro, eu ganhei na Mega Sena, eu posso fazer. Isso não é caridade. Entendeu? Isso é benevolência. A caridade é quando você vai lá e limpa a ferida do doente. Você vai lá e faz o curativo. Você vai lá e troca a fralda dele. Isso é que é caridade. Quando você tem um compromisso da caridade de ler para uma criança, de ler para um analfabeto, de ler para um cego que não sabe, não tem o livro em braille para ler. E isso é caridade, que é compromisso com o próximo. Que você não tem nenhuma expectativa de retorno para você. Apenas pelo desejo de fazer o bem. Isso é que é a caridade. Por isso que essa caridade faz com que a gente se envolva numa esfera psíquica do bem. E aí os patrocinadores do bem vão se aproximando da gente. Eu já parei de falar isso, estou voltando a falar isso. Na Fórmula 1, ninguém mais assiste Fórmula 1, mas na Fórmula 1, se você olhar, vê a próxima, você vê os primeiros lugares, os campeões, quando o macacão deles é cheio de patrocínio, né? Aí você vê aquele cara que chega em último lugar e só tem um só cara patrocina ele, né? Ninguém patrocina ele, né? É o cara de repente que mais precisava, ninguém patrocina, né? O patrocínio é para os primeiros lugares, né? O Hamilton, é assim? É cheio de negócio, Shell, não sei o quê, pá. Porque é o cara que vai sempre dar entrevista, então a marca dele vai aparecer. É por isso que eles patrocinam. O mundo espiritual, os benfeitores, se aproximam da gente se a gente também for um dos primeiros lugares. Pela vibração mental. Porque quando um espírito superior te aproxima sem você ter esse merecimento altruísta, de caridade, de cristianismo, não é patrocínio, é socorro. Ele está te socorrendo porque tu está lá embaixo. Não é patrocínio. Patrocínio é quando você pratica o bem. Você começa a ter um envolvimento com a espiritualidade. Ela começa a se aproximar de você. Próximo. Receita para curar esse processo. Vamos dar receita agora, né? Médico tem que dar receita, né? Não é isso? Tem que aviar a receita, né? Vamos lá, próximo. Alfredo, marido de Ismalha, também eu não me lembro se foi, eu acho que foi no Mensageiro ou no Missionário, eu não sei. Então, dever de casa, lê o Mensageiro, depois lê o Missionário, aí liga para mim, tu errou tudo, né? Foi evolução em dois mundos. Não, e tal. Alfredo, marido de Ismalha, dá a receita para o processo de libertação do mal e do ódio. Então, tem cura? Tem cura. Eu tenho como eu sair? Tem como eu sair disso. Tem como eu sair desse metabolismo de fluido elétrico? Tem. Como? Primeiro, reconciliação. Vai lá, reconcilia com a pessoa que te ofendeu. Vai lá falar com ela. Olha, te desejo não sei o que aconteceu, nem lembro mais como é que você falou, só sei que foi um negócio feio que aconteceu entre a gente, mas acho que ficou lá atrás no passado, né? Vamos seguir em frente. Próximo. É entendimento. Tem que entender por que aquilo aconteceu. Você tem que entender por quê. Se você não entendeu por que aquilo aconteceu, você não vai conseguir perdoar. A natureza não dá salto. Você tem que entender o processo.
Ninguém constrói um avião da noite para o dia. Tem um processo de linha de produção para aquele negócio voar. Senão não voa. Ele é pesado. E as pessoas que trabalham, cada uma tem a sua capacitação em cada parte do processo de produção, de formação de um avião. Na vida, nos sentimentos, na escala evolutiva moral, também tem processo. Igualzinho. Uma empresa. Então você se reconcilia, você começa a entender e compreender o que levou aquela pessoa a falar com você daquela forma. Próximo. E começa a ter compaixão do cara que te ofendeu. Vocês sabem o que é compaixão? Compaixão não é piedade. Espírita não tem piedade. Espírita tem que ter compaixão. Sabe o que é compaixão? É sofrer com a pessoa. Né? Na Semana Santa a gente tem o quê? A paixão de Cristo. O que é paixão? Sofrimento. É o sofrimento de Cristo. Compaixão é sofrer com a pessoa. É você que foi ofendido e falar, rapaz, esse cara tá mal mesmo, ele tá nessa ainda. Fez isso comigo, coitado. É você ter compaixão com o cara que te ofendeu. Entender isso. Próximo. E aí, caridade, aí Isaías aí, ó. Isaías 58, ó, anota aí, vai lá na Bíblia ver. Isaías 58, 10, 11. Fora da caridade, começar a praticar. Sabe por quê? A caridade é o amor em movimento. Porque eu posso amar. Eu aqui, a pessoa está lá em São Lourenço. Amo tanto fulano, mas está lá. Está lá em Salvador. Adoro, bichinha, está lá em Salvador. Não vejo há 2 anos. Amo de paixão, mas está lá. Agora fica do lado. Fica do lado. Mora com ela. Não é assim? William, você é ótimo. Mora comigo para tu ver só. Vai mudar de ideia. Entendeu? Então, a caridade é o amor em movimento. Daí é importante da caridade. Você começa a praticar o amor. É a prática do amor. Próximo. Começa a nascer um processo que antes era antipatia para um processo de simpatia. Gente, isso aqui é quase ciência. É religião, mas é ciência. É um processo. Você começa com o processo. Vai lá, se reconcilia, entende por que a pessoa fez aquilo, pensa, por que ele fez? Algum problema, deve ter algum problema. Por que ele fez isso comigo? Né? Uma criança chega para você e fala que assim, você é feia, você é boba. Você fica com raiva da criança? Não vai ficar. É uma criança. E por que você fica com o pai da criança quando fala que você é boba e você é feia? Ah, porque ele é adulto, ele sabe o que está fazendo. Ou não, talvez ele não sabe o que está fazendo. Chamou de boba, de feia. É mais ou menos isso. Então, entender o que aconteceu. Depois, compaixão. Se ele fez isso, algum problema ele tem. Não sei qual é, mas ele tem um problema. Bem, de qualquer forma, eu vou praticar a caridade. E a simpatia começa a brotar. Próximo. E aí, a fraternidade. Aí, quando eu estou nesse processo, eu passo a entender assim, que eu considero o ofensor meu irmão. E entendo que até eu podia ter feito aquilo. Foi ele que fez, mas sabe, eu poderia ter feito aquilo. Eu também não sou fluxisteiro, não. Olha, graças ao espiritismo, né, cristão, eu já não faço isso. Mas bem que eu já pensei, sabe, lá atrás. Então você já começa a ter isso é a fraternidade, entender que você poderia, que o cara te fez, você poderia ter feito a ele. Próximo. Deus criou o livre-arbítrio. Nós criamos a fatalidade. Emmanuel. Deus criou o livre-arbítrio. Eu posso perdoar ou não posso perdoar. Eu posso fazer ou não posso fazer. Eu posso ofender ou posso não ofender. Esse é o livre-arbítrio. Agora, a fatalidade de eu ficar atrelado a isso é minha escolha. Eu aqui, não foi Deus, eu que criei isso. Eu trago aquilo fatal. Não vou mexer isso. É o que eu chamo de... É uma infecção por um vírus. Existe um vírus que, quando ele infecciona a gente, chama-se vírus Gabrielão. Conhece o vírus Gabrielão? Alguém ouviu falar dessa infecção do vírus Gabrielão? Vírus Gabrielão era uma novela que tinha nos anos 70, dizia assim, eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim, me chamo Gabriela, não mudo. Quem quiser que mude. Né? A Gabriela, lembra daquela novela, Gabriela? Não era assim a música? Eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim, me chamo Gabriela. Quantos de nós agem assim? Quantos de nós agimos assim? A gente age assim e fala, cara, não vou mudar não, deixa para a próxima encarnação, não, nessa não dá não, aquilo ali nem, não desce, aqui não desce. É assim que a gente faz? É isso aí, isso é a fatalidade que nós estamos criando, não foi Deus. Próximo.
Agora, vamos falar do ofensor, que até agora está quase acabando já o tempo, eu só falei da vítima, tá? Agora eu vou falar do camarada que ofendeu, né? Do algoz, né? A posição de quem agrediu. Próximo. Os Espíritos nos dizem que temos a consciência moral, que nos dá a posição de dever. É essa consciência que clama dentro do livre-arbítrio de você evoluir mais rápido ou menos rápido. Essa consciência moral, ela vai aflorar no momento da tua existência, encarnado ou desencarnado. Aliás, é essa consciência moral que transforma muitos espíritos desencarnados em amigos indesejáveis, muitas vezes chamados de obsessores. Qual é a maior bronca do obsessor que ele tem de você? Um corpo. Um corpo. Ele inveja o seu corpo. Porque nós temos hoje 5 bilhões aproximadamente de pessoas encarnadas no planeta e tem aproximadamente 30 a 35 bilhões de espíritos desencarnados. Não tem corpo, ninguém quer ter filho. Falta corpo. E a pessoa, quando está na erraticidade do mundo espiritual, a consciência aflora, ele não se esconde. Aqui, encarnado, eu me escondo. Eu sou um doce, eu sou fofo, ó. Na casa espírita, todo mundo é maravilhoso, só tem gente bacana. Até tomar a primeira fechada ali na Guilherme de Almeida, na Genaro de Carvalho, muda tudo. O cara guarda o evangelho e parte para cima, não é assim? Ou quando você pega o BRT, passa aquela moça charmosa, né? Com guarda-chuva molhado, passa nas suas costas, está debaixo do ar refrigerado, você não consegue se mexer porque ele está cheio, você vai 10 estações com aquele geladinho nas costas, né? Aí você fala, obrigado minha irmã, vai com Deus, que maravilha, era tudo que eu queria depois de um dia de trabalho. Ou outra charmosa, aquele salto 10, faz no teu dedinho mindinho 3 estações, porque não dá para ela se mexer, não é assim? Quantos de nós reagem dessa forma? Que dentro da casa espírita é fácil, gente, eu amo vocês, de paixão. Mas quer da porta para fora, como é que a gente se age? Eu adoro falar mal de espírito, eu não falo mal dos outros, só da gente. Minha mãe ensinava que roupa suja a gente lava em casa. Então a gente está em casa, ninguém está vendo, é só nós aqui mesmo, né? Não tem ninguém vendo a gente por aí. Então a gente pode falar essas coisas, né? Então, quanto de nós a gente faz isso? Por quê? Porque quando a gente desencarna, a consciência moral, ela está aflorada. Você não consegue se esconder, você não consegue ter aquela máscara social que a gente tem aqui agora. E aí a consciência dói, ele sofre porque ele é assim, ele não queria ser assim. Ele quer uma encarnação, ele aceita qualquer encarnação em qualquer lugar do planeta, porque ele precisa de um corpo, porque o corpo traz o esquecimento, é o livre-arbítrio divino. É a dádiva, é a misericórdia de Deus, do Criador com a criatura. Ele te dá o esquecimento. E quando começa um processo encarnatório, dependendo de quem vai ser o pai e a mãe, o processo de hipnose desse espírito em processo reencarnatório acontece anos antes do pai e a mãe se conhecerem. Os pais nem se conheceram ainda, que vão gerar um corpo. E aquele espírito já está em processo de esquecimento. Só os mais elevados, só os espíritos mais desenvolvidos entram em processo de hipnose durante a gestação, quando o corpinho está sendo formado dentro da barriga da mamãe. Esses são os mais evoluídos. Eu devo ter ficado dormindo uns 10 anos, pelo menos. Está rindo? Né? A gente não é essa coisa toda que a gente pensa que é. E é por isso que o obsessor, o amiguinho espiritual indesejado, ele fica que ele quer o teu corpo. Então a gente tem que agradecer o corpo. Esse aqui não é muito bem o que eu queria, não. Eu queria, até que briguei ali com a Simone quando começou aqui as transmissões. Eu falei, isso aí sou eu mesmo? Tem certeza que esse camarada que está aparecendo no vídeo sou eu? Eu queria uma coisa, mas já que Deus me deu, vamos com esse que eu tenho. Graças a Deus, né? A gente não está satisfeito. Ninguém está satisfeito, não é assim? Mas agradece a Deus a oportunidade que teu pai e tua mãe te deu, porque o mandamento de Deus diz o seguinte: honrai teu pai e sua mãe, que você herdará a terra. É promessa, é o único mandamento de Deus em que ele te promete uma recompensa, porque o teu pai e tua mãe poderiam ter te abortado, não ter te dado a oportunidade de reencarnação. O teu pai e tua mãe te acolheu quando bebê, quando você ainda tinha um sistema nervoso totalmente imaturo, apesar do espírito ser desenvolvido. Aquele espírito não tem ação naquele sistema nervoso central, você não tem consciência e precisa de um pai e de uma mãe, e eles te acolheram nesse planeta. E muitas vezes eles são seus inimigos, ou você foi inimigo deles. Então honra teu pai e a tua mãe para herdar a terra. Que terra? O planeta está em processo de transmutação. Muitos de nós não vão mais reencarnar aqui.
vai encarnar em outro planeta de prova e expiação. Aqui vai ser uma de regeneração. Então, gente, é a última chance. É a última chance de muita gente, não vai encarnar aqui não. Né? Aí o cara fala assim, rapaz, mas você não acha que esse negócio está muito violento, o mundo está meio esquisito? Eu acho que varrer o umbral. O pessoal pegou, varreu o umbral, vai, porque é misericórdia de Deus, para todo mundo, Deus ama todos, varreu, vai é a tua chance. O pessoal está vindo violento, o pessoal vem violento aí. E aí o Paulo César Frutuoso, um amigo querido, ele fala isso, eu falei, Paulo, eu vou falar isso nas minhas palestras, você autoriza? Ele autoriza, então está autorizado, eu vou falar, mas foi o Paulo que disse isso. Paulo disse o seguinte, quando a gente muda de casa, a gente desarruma a casa, não é isso? Não é isso? Aí você acha aquela blusa, e aquela bermuda, esse tênis que eu não tenho há 10 anos, não é assim? Aquele vestido, não é assim? Aquela bolsa, a gente acha. Aí a gente desarruma a casa, aí muda, vai para uma outra casa. Leva mais ou menos 6 meses para arrumar a casa nova, que também você nunca tem tempo, né? Fica um monte de coisa entulhada pelo meio do caminho. É o planeta. Ele está sendo desarrumado para ser rearrumado em um planeta de regeneração. Não vai ter cataclisma, não vai ter terremoto, maremoto. É o seguinte, a gente vai morrer, o corpo vai para debaixo da terra, ou cremado, o espírito vai para a parte espiritual, universo paralelo, reino de Deus, o nome que você quiser dar, e aí quem tiver condições morais vai reencarnar nesse planeta Terra chamado agora de regeneração. Não tem, vai para outro planetinha de prova e expiação que você ainda não evoluiu. É simples assim. Então isso é o dever moral, a consciência. Próximo. A posição do dever nos leva ao remorso. Então, o remorso é a consciência gritando. Eu não devia de ter feito aquilo. Foi o telefonema que eu dei para minha amiga. Foi o meu remorso. Desculpa. Eu exagerei. Eu não deveria ter falado daquela forma. Eu acho que eu pisei na bola. Eu peço que você releve. Foi a minha consciência cristã gritando. Que besteira que eu fiz. Por que eu falei assim com ela? Próximo. Arrependimento, fiquei arrependido, fui lá e falei com ela, reconheci o meu erro, eu errei, fui lá e me arrependi com ela, fiz prece para ela, botei o nome dela na caixinha para radiação, para radiar, né? Para garantir, né? Que espírito é assim, né? Uma vez, tem mais um tempinho? Rapidinho, meu filho estava sem namorada, um sábado à noite, aí falou assim, pai, vamos para a night? Ah, não vou para a night não sei o que é isso. Ah, vamos, pai. Aí minha mulher, vamos? Vamos. Não vá. Não é de Deus. Aquilo não é de Deus. Vai por mim, não vai. Teu filho fala, não vou não. Fica lá vendo o Serginho Grosman, não vai não. Eu fui. Rapaz, que tinha de obsessor. O negócio foi ficando de ouro para mim. 1h da manhã eu estava riado, passando mal. Aí meu filho falou assim, você está infartando, pai? Minha família toda infarta, né? Eu tenho um monte de amigo cardiologista que tem que garantir, né? Não sei o dia de amanhã. Mas toda minha família operou o coração. E aí meu filho tem medo. Você está infartando? Eu falei, não, meu filho, é obsessor. É ele. Então vamos embora para casa. Rapaz, cheguei em casa, a cabeça fazia assim, explodia. Eu via tudo zonzo. Espírita, né? Aí, obsessor não gosta de banho frio. Era um mês de frio, era junho. Eu entrei no chuveiro gelado. Em prece. Para garantir, tomei um Tilenol e fui deitar. De manhã acordei novo, né? Não vá. Era muito obsessor. E aí eu me lembrei de um amigo meu, que o pai era espírita, e ele era espiritado. Sabe a diferença do espiritado para o espírita? O espírita é aquele que tenta praticar a doutrina, estuda, vai. O espiritado, ele sabe, ele conhece, mas ele nega a doutrina. Ele é espiritado. E o pai dele era espírita e ele era espiritado, né? Aí também nós fomos uma vez, não existe mais, eu sou do século XV, vocês são jovens, tinha uma boate chamada Flamingo na Barra da Tijuca. Nossa Senhora, viu? É coisa de velho, né? Pois é. E eu entrei com ele naquela boate. Naquela época era bonito fumar, as pessoas fumavam. Era uma fumaça assim no negócio, né? Aí eu entrei com ele ali, estamos olhando e tal. Ele falou assim, nossa, ele para mim, isso aqui deve estar cheio de obsessor, né?
Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, também acho. Aí ele falou assim, nada, obsessor, isso é coisa do meu pai, obsessor não existe. Eu falei, mas eu estou indo embora, que eu não estou aguentando ficar nesse negócio aqui não. Eu nunca me dei bem com essas coisas. Eu sempre fui sensitivo, eu sempre senti essas vibrações e eu procuro não ficar no meio dessas vibrações. Mas é isso aí. Então, primeiro, remorso, depois arrependimento, reconhecimento do erro, expiar, sofrer. Você começa a sofrer, por que eu fiz aquilo? Eu não queria ser assim, porque eu ainda sou assim. Essa aqui é a expiação, quando eu começo a sofrer com o meu erro. Eu não devia ter feito aquilo. Você está no caminho certo. Próximo. E aí eu quero reparar aquele erro. Eu quero estabelecer o amor. Porque o mal está na faixa do desamor. E a doutrina de Jesus é a doutrina do amor. Essa é a doutrina do Cristo. Então eu vou querer agora reparar. Eu tenho necessidade de reparar o erro. Isso pode acontecer em 24 horas, ou em 24 anos, ou em 24 séculos. Por que Deus dá a gente a misericórdia do esquecimento que eu fui no passado? Esse negócio de espírito é gozado, né? Não, você foi um nobre na corte da França. Eu estou vendo aqui você. Não, você foi um nobre egípcio, não é assim? Não. Aí o cara falou, você é médium? Um cara no hospital, eu falei, sou. Você sabe o que a gente foi no encarnação passada? Eu falei, eu sei. O que a gente foi? 2 prostitutas que a gente brigava com batom no cabaré em Paris. Aí ficou com raiva de mim. Ninguém quer ser prostituta, ladrão de cavalo, ninguém quer ser. Não é assim? Não é? Aí, se fosse importante saber o que eu fui, eu saberia. Se não é, Deus misericórdia, que bom que eu não sei o que eu fui. Graças a Deus eu não sei o que eu fui. Você imagina, o espírito não tem sexo. Então, digamos que em 1310, a Simone foi meu marido e eu fui a mulher da Simone. Perfeito? Ela me largou com 7 filhos. E eu criei os 7 sozinho. Em 1310. Olha a situação. Hoje eu cheguei aqui e abracei a Simone. Como é que você está? Tudo bom? Que bom, que pô. Um carinho, perfeito? Eu olhei para a cara dela, olha aí, 1310, ó. 7 nas minhas costas. Tu se mandou, te peguei agora. Você imagina isso? Imagina essa cena? Que absurdo que seria. Mas é. Esse esquecimento faz com que a gente se reconte para as pessoas que a gente já conviveu no passado e não tem aquele sentimento dentro do livre-arbítrio. Mas tem gente que a gente não esquece, mesmo com esquecimento. Fala assim, rapaz, sabe aquela falou assim, ela é muito educada, me trata, mas eu não vou com a cara dela. Não é assim? O santo não bate, né? Eu não tenho muito negócio de santo, não, porque... Amigo que fala que para baixo todo santo ajuda, né? Eu falo que santo tem que ajudar é para cima, para baixo é de santo, para baixo a gente mesmo ajuda, né? Santo tem que ajudar para cima, né? No santo não bate. Mas não é assim? Eu não vou com a cara da fulana, é isso? É o passado que está remontando assim, na tua frente aqui, está voltando para você o passado. Então, prece, tenta mudar essa vibração. Próximo. André Luiz nos diz que ninguém está em desordem na casa do Pai. Ninguém. Tudo está no seu lugar. As coisas às vezes estão tão certas, mas tão certas que de certas estão, que até parece que está errado. Mas está certo. Você está no lugar certo, com a mãe certa, com o pai certo, com a mulher certa, com o marido certo, com o filho certo. No lugar certo. Ninguém está em desordem na casa do Pai. A irmã desencarnou. E aí, ela, quando era a última encarnação dela, ela era costureira. E o marido era alcoólatra. Batia nela, tomava o dinheiro dela, gastava tudo com pinga. E ela ia na casa espírita e dizia, eu vou levar esse casamento até o fim. Essa é minha sina, é minha cruz, eu vou levar. E foi. Ela desencarna. Lá pra frente tem um processo encarnatório. Começa a discutir com ela. Olha, e ela, não, quando ela chegou nesse momento, falou assim, olha... Você vai ter que reencarnar com aquele camarada lá de novo, vai casar com ele. Ela falou, não, com aquela traste não. Vai reencarnar, vai casar com ele. Mas ele me batia, eu fiquei com ele até o fim, ele me tomava o dinheiro, ficava com uma cachaça na cama, não tomava banho, fedia. E eu levei aquele casamento e eu vou ter que de novo casar com ele. Minha irmã, faltou só um detalhe. Ela o quê? Amor. Você não amou. Você tolerou ele.
A lei de amor, não é de tolerância. Então ela ficava na cama assim, desgraçado, miserável, por que não morre? Desgraçado, miserável, por que não morre? Ela vibrava, ela foi se atrelando ao mal. Ela agarrou com o mal. Ela levou o mal, vamos embora, vamos para a próxima de novo. Ela levou o mal para ela. Não estou fazendo apologia ao divórcio, mas vale mais a pena você amar separado e se odiar junto. Eu tenho uma conhecida que ela é separada. O marido quer voltar com ela, 300, ela não quer. Ela não casou, nunca mais e tal, toca a vida dela e toda vez que ele fica doente, ela cuida do marido, do ex-marido. Toda vez. Vai no hospital, fica com ele no hospital. Quando ele opera, volta, cuida dele, ficou bom, vai para tua casa. Sai daqui, vai para tua casa. Isso é amar, isso é caridade. Porque ela fica casada com aquele traste, fala que traste aqui do meu lado e tal. E aí vai treinando ao mal, não perdoa. Não é isso? Próximo. Nós já cometemos muitos delitos. E por isso nós estamos encarnados, gente. A gente não está desencarnado. Lembra lá a ordem dos espíritos? Terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. Livro dos espíritos. Não é isso? Terceira ordem tem 5 classes. A segunda ordem tem 4 classes. A primeira ordem tem uma classe que é a First Class, que é Jesus. Só ele está lá. Gente, First Class é só Jesus. Estamos lá, estamos na terceira ordem. Você tem só que descobrir em que classe você está. Mas na terceira, com certeza nós estamos. Segunda, está longe de ser segunda classe. Nós estamos longe. Vai lá, Livro dos Espíritos. Então, quando eu faço mal, eu causo um trauma no perispírito. Lembra do perispírito que eu falei? Você causa mal, você lesiona o teu perispírito. Você causou mal para você. Dependendo do mal que eu fiz, leso o centro de força do perispírito e posso ter uma doença grave. André Luiz, próximo. Jesus disse, está lá, ó, vá, reconcilie-te com o teu inimigo, enquanto ambos estão a caminho de agitados. Já expliquei isso aqui. Eu não entendia nada. Quando eu estudei isso, era criancinha, eu não entendi nada. Eu falei, Jesus, meu Deus, Jesus do céu, que história é essa? O cara é meu inimigo, eu vou ter que ficar com o cara para cima e para baixo? Ele falou para você se reconciliar, não é para andar com ele. Não é para ele vai para sua casa e apresentar, isso aqui é meu inimigo, não é isso. É apenas você não vibrar contra ele, né? O corpo, próximo. O nosso corpo material, ele é o filtro das impurezas do espírito. Dependendo da sua vibração, você vai aderir a esses fluidos deletério e vai lesar o centro de força e vai ficar doente. E vai adoecer. Ele não sabe que ficou doente. O sofrimento de algumas mazelas é apenas o início da restauração do perispírito. Por isso que muita criança nasce com câncer. É uma criança, como é que ela nasce com aquilo? É como aquele espírito de outra vida. Ela precisa passar, ela precisa daquela mazela, ela precisa daquilo. Cuidado, a gente não vai ficar falando isso aí pela rua, não. O pessoal fala, espírito adora desgraça. Não é isso. A gente quer entender a justiça divina. Que Deus é esse que faz uma criança com uma patologia e o outro sadio? Será que Deus perdeu a forma? Errou a forma? Não. É necessidade que aquele espírito tem que passar por aquele corpo. Ele está recuperando o perispírito dele. Só que a gente não pode falar muitas vezes para um pai, para uma mãe, então você vai apanhar. Ele está sofrendo com aquela criança. Cabe a gente dar o quê? Compaixão, amparar, ajudar, fortalecer os pais. Porque Deus escolhe os pais corretos para aquelas crianças. O pai não está errado. A criança não é especial, é o pai e a mãe que é especial para receber aquela criança. Próximo. Isso aí é uma doença chamada síndrome de Larsen. Essa é uma doença, reparem a coluna, reparem o joelho, o ombro é fora do lugar, reparem o perfil dela, como é que a coluna, como é que está aquela curvatura. Ela não é barrigudinha não, é a coluna que é toda estragada. E de um tempo para cá tem nascido muita criança com essa doença, com essa síndrome. Eu perguntei ao Paulo César, Frutuoso, Paulo, está reparando, está nascendo, vindo uma rapaziada nascendo aí com umas doenças, síndrome de Larsen? Ele falou que assim, volta lá na Inquisição, olha o que eles faziam. Eles botavam o ser humano numa roda próxima e rodavam eles até estalar a coluna e desarticular os ombros, o joelho, para aceitar Deus.
A Inquisição. Esses caras estão voltando. Os caras que fizeram a tortura, aqueles camaradas que estão ali no tribunal, o cara que está puxando a roda, é esses camaradas que estão reencarnando. Está voltando a galera da Inquisição. E um pai ou uma mãe que recebe uma criança dessa, ela aceitou isso. São espíritos diferenciados para ser pai e mãe de uma criança assim. Não é qualquer pai e qualquer mãe, não. Entendeu a justiça de Deus? Como é que a coisa funciona? É resgate. Ele criou, lesou o centro de força dele do perispírito. Então ele vem agora procurar agora se resgatar das coisas erradas que ele fez no passado. Próximo. Isso ocorre até que o espírito, em uma futura reencarnação, poder adquirir condições de reparar o erro. Isso aí é só para ele reparar o perispírito dele. Ele ainda não reparou o erro dele não, hein? É só para ele recompor o perispírito. Ele vai precisar de mais encarnação. Ficar brincando de encarnar e desencarnar, encarnar e desencarnar. Até ele poder depois reparar o erro. Só está recompondo o perispírito dele. Essa mazela é só para isso. Próximo. Deste ponto de vista, nenhum de nós tem saúde perfeita. Nenhum aqui de nós, nem quem está em casa, nem quem está em outro país, tem saúde perfeita. Não dá para ter a saúde perfeita. Nós não somos tudo isso que a gente pensa que é. A gente já não é o que a gente também já foi, graças a Deus. Para estarmos aqui numa quinta-feira falando de Jesus e falando de Espiritismo, a gente já tem aproximadamente uns 3.000 anos de existência. Chico Xavier disse que um espírito de 400 anos é um espírito jovem. Nós aqui devemos ter uns 3.000 anos de existência. Né? A gente não é tão novinho assim, né? Pensou que era novinha, né? Não, não é não. Então, nenhum de nós tem saúde perfeita. Só Jesus tem saúde perfeita. Só Jesus tem saúde perfeita. O único que tem saúde perfeita é Jesus. Nenhum de nós. E aí, para terminar, eu vou fazer com vocês o que eu faço sempre, que eu gosto de fazer, para vocês entenderem o que é e quem é Jesus. Ele deixou uma prece para a gente chamado o Pai Nosso. Vocês sabem rezar o Pai Nosso? Então vamos rezar comigo e aí eu vou pedir para parar, vocês parem. Vocês vão entender que o Pai Nosso é o resumo de todo o Evangelho do Cristo. Ele não mandou o Pai Nosso para a gente para blá, 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 não, gente. É Jesus. Vamos lá, como é que ele começa? Pai Nosso que estás no céu. Parou, seu Pai. Quando ele fala o Pai Nosso, eu deixo de ser servo do Senhor e passo a ser filho de Deus. Eu me soltei da escravidão. Não sou mais escravo, não sou mais servo. Agora eu sou filho de Deus. E quando eu passo a ser filho de Deus, porque o Pai é nosso, todos nós passamos a ser irmãos. Então, olha só, é Jesus. Pai nosso que está no céu. Ele já tirou você, Deus virou pai e a gente virou irmão. Só na primeira frase. E Deus está onde? No céu. Ele está acima da gente. Ele está no universo. Eu sou menor que ti, Pai. Continua. Pai nosso que está no céu. Seja o vosso nome, Pai, independente dos títulos que eu tenha, ou do dinheiro que eu tenha no banco, ou das posses que eu possa ter, terra, carro, apartamento. É vós, Pai, vosso reino. Próximo. Venha a vós o vosso reino, e não o meu de posses de materialismo, e o seu reino de bondade, de amor e de justiça, que é esse que eu quero para mim, e ainda não consegui, porque eu sou um espírito imperfeito, numa escala evolutiva. Continua. Sabe por quê, Pai? Porque tu sabes o que é melhor para mim, então seja feita a tua vontade, nunca a minha. Quem é pai sabe disso. Quantos de nós dizemos não para os filhos? Porque a gente sabe o que é melhor para o filho. A gente sabe o que é melhor para o filho. E Deus sabe o que é melhor para a gente. Eu digo sempre para os meus filhos assim, ó, não precisa me amar. Não precisa gostar de mim não. Só tem que me respeitar. Deixa que eu amo vocês. Que o amor deles vai brotar com o tempo. Se você ficar escravo do seu filho, dizendo, ama papai, ama mamãe, ama, acabou, está criando um monstro. Não é mais você não. Ah, não faz assim com a mamãe, com o papai. Diz que ama o papai.
Não é assim que a gente vê na rua hoje? Eu falo, não faz isso não. Aprende ele a te respeitar, deixa que você amá-lo. Você ame o seu filho. E exija do seu filho que ele te respeite, porque você sabe o que é melhor para ele. Ele não sabe. Por isso, Senhor, seja feita a vossa vontade, porque tu sabes que é melhor para mim. E o pão? O pão nosso? Sabe por quê? Eu não preciso ter muita comida na minha casa. Eu tenho que ter o pão para sustentar o meu corpo físico dia a dia. E o corpo espiritual dia a dia na minha escala evolutiva, porque eu preciso evoluir como espírito, é preciso desse corpo. Por isso eu não vou comer chocolate, vou ficar diabético. Ou comer 10 bifes, que eu vou ficar com colesterol aumentado. Eu vou comer o suficiente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora qual é a próxima? Perdoai. Aí é fácil. Depois da palestra de hoje sobre perdão, perdoai, olha só como é que ele condensa toda a doutrina do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí é o perdão. No Pai Nosso. E as pessoas ficam de blá blá blá, está ali a doutrina do Cristo. Não nos deixeis cair em tentação. Vigiai e orai, orai e vigiai. É a tentação que faz você comprar aquela TV de 60, 80 polegadas que você não precisa. Porque toda compra, 80% é emoção. O vendedor, se é malandro, ele te emociona. Isso foi feito para você. Esse vestido é a sua cara. Como é que você não se viu dentro desse carro? Que maravilha, isso é para você. E a gente é nessa tentação. Aí você faz uma dívida que você não consegue pagar e diz que é vítima da sociedade. Eu sou vítima da sociedade. Não é assim? Tem uma irmã que ela, é um casal, eu não vou falar o nome porque eles estão encarnados. E ele era diretor de uma multinacional famosa, não vou dizer o nome. Eles moravam no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. E um apartamento bom, 3 quartos, varanda, legal, bacana. E aí, então a história da cama king size. Sabe a cama king size? Tamanho real, enorme, grandona. E a esposa falou, eu preciso tanto de uma cama king size. Sem uma cama king size eu não sou ninguém. Aí o que ela fez? Comprou uma cama king size, claro, agora eu sou alguém. Agora eu tenho uma cama king size. O que aconteceu quando a cama chegou em casa? Não cabia no quarto. Ficou horrível encostar na parede para abrir o armário, não dava. Horrível, horrível aquilo. Como resolver esse problema? Simples, um apartamento maior, claro. Onde vai caber a minha cama king size. Aí ele que estava com a vida tranquila, compra uma cobertura maior, faz uma dívida, dá de entrada do apartamento, contrai uma dívida e põe a cama king size. O que acontece? Vem a crise, ele perde o emprego. Ele não tinha mais como pagar a cobertura. Ele começa a não ter mais dinheiro para se sustentar. Como é uma pessoa bem centrada, ele consegue vender a cobertura, comprou um apartamento de 2 quartos no Meia, vendeu a cama king size e continua casado com a mesma mulher. Não largou a mulher, viu? Esse é amor, entendeu? Mas livrai-nos de todo o mal. É isso que a gente deseja. Então, a mensagem final que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha, eu vou repetir a frase. É Jesus. Se é Jesus, vai que é quente. Ele sabe o que faz. E ele sabe o que fez. Ele não vê. Precisou de 3 anos. Jesus é tão inteligente, mas tão inteligente, eu não consigo fazer que os meus 2 filhos me obedeçam. Jesus treinou 12 camaradas analfabetos, eles espalharam todo ele pelo mundo sem escrever nada. Um cara fantástico. Que espírito é esse, meu Deus? Imagina agora, ele treinou 12 caras por 3 anos, deixou nada escrito e virou. O que virou o cristianismo? Coisa fantástica. Então, não, por quê? Porque ele não abandonou os 12. Porque toda a atividade estava envolvida. Isso teve um planejamento no mundo espiritual. Vai você treinar 12 pessoas. Na esquina já esqueceram tudo que você falou. Não é assim? Então, a mensagem é, se é Jesus,
vamos acompanhar, vamos tentar, vamos trabalhar a nossa consciência. É difícil, é duro, a gente está em escala evolutiva, a gente não é tão desenvolvido assim, a gente está na escala, mas a lei de Deus é uma lei de progresso, ninguém anda para trás. O máximo que pode acontecer é você estar numa encarnação estacionária, você não evolui. Ninguém anda para trás, ninguém vai nascer cachorro ou jacaré, ninguém. A gente só vai para frente. A lei é de progresso, a lei de Deus, não existe isso. Perfeito? Então vamos sair dessa encarnação estacionária. A grande caminhada se dá com o primeiro passo. Então vamos para cada espírito é uma ferramenta para isso, para a gente trabalhar o perdão, para a gente trabalhar todas essas emoções, entender o que está acontecendo com o próximo e com a gente e tentarmos nos reposicionar na sociedade com o nosso testemunho. Com o nosso testemunho no dia a dia, falar, não faço isso, está errado. Eu não faço isso, está errado. Isso eu não faço. O meu filho morava no Canadá, ele foi tirar a identidade, ele estava trabalhando no Canadá, ele foi tirar a identidade dele. E aí ele chegou lá no Detran lá do Canadá e levou um monte de documento. O camarada deu um formulário, ele preencheu, o cara tirou uma foto e deu a identidade na hora para ele. Aí ele falou, e a documentação? Não preciso disso não. Ué, mas se eu disse tudo que eu escrevi for mentira, ele só vai preso. É simples assim. A palavra vale. Porque lá, aquela sociedade já está estruturada de uma forma que não se faz isso, está errado. E se fizer, eu vou ser punido. E estou entendendo por que eu vou ser punido. E aqui, o que acontece ainda com a gente? A gente ainda acha que é vítima da sociedade. Por que isso aconteceu comigo, não aconteceu com ela? Tem que ser comigo? É, com você. Você não é diferente de ninguém. Então, toda a dificuldade que a gente está passando na vida, que a gente possa estar passando, ela basicamente, ela ocorre muitas vezes pela nossa intemperança. Você gastou demais, você comeu demais, você comeu o que não devia, você não fez atividade física, você não toma o remédio que tem que tomar, aí depois você piora e adoece e põe a culpa na circunstância, no acaso. O acaso não existe. Que a paz de Jesus esteja com todos. Obrigado. Eu tenho certeza que todos nós aqui gostaríamos que o doutor viesse outras vezes conversar mais com a gente. Foi muito bom, gente, né? Eu acho que todos nós gostamos muito, porque são tantos ensinamentos, eu acho que não há como não pensar em assistir a palestra de novo, né? Ver alguma coisa que não tenha pescado, e de uma maneira tão clara, tão alegre. Muito obrigada, tá? Daqui a pouco, daqui a alguns minutinhos, nós vamos nos direcionar para a sala do passe. Então, é só se manter aqui no salão, que vai ser orientado cada pessoa a fazer uma filazinha e passar pelo passe. E agora eu vou chamar a Declair para fazer a nossa oração. Então, amigos, só temos que agradecer ao doutor, né, por essas palavras. Uma palestra que a gente leva para casa para muita reflexão, né? Perdoar, nos perdoar, né? Principalmente. Se a gente não conseguir se perdoar, a gente não consegue perdoar ninguém. Então, vamos, nesse momento, levar nossos pensamentos. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, Senhor. Agradecer a oportunidade da reencarnação. Cada segundo da nossa existência, temos que agradecer, espiritualmente de joelhos, pela oportunidade de podermos aprender, de podermos praticar, de podermos ensinar tudo aquilo que Jesus deixou para nós. Gratidão, Senhor. Gratidão por todos os ensinamentos. Gratidão pelo seu amor. Gratidão, Senhor, por todas as energias derramadas sobre nós, para podermos seguir em frente nessa caminhada de grande evolução, de aprendizado. Gratidão, Senhor.
Tem um pomotomo que a gente fala assim, quando a gente quer perdoar ou quando a gente quer pedir perdão. A gente fala assim: eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, minha eterna gratidão. Quando você se dirige ao outro, e quando você se dirige a você mesmo, você diz: eu sinto muito, eu me perdoo, eu me amo, eu agradeço a Deus pelas oportunidades. Então vamos pensar nisso, vamos refletir, vamos repetir isso na nossa vida e levar à frente essa caminhada. Gratidão, Senhor, que as bênçãos de Deus se derramem sobre nós, que possamos voltar aos nossos lares, amparados, protegidos, fortalecidos pelo seu amor. Graças a Deus. Obrigada, Débora. Só mais alguns minutinhos, vou lembrar para vocês sobre a evangelização dos nossos jovens e a nossa evangelização, que acontece sempre aos sábados. Começa às 9h30 e vai até às 11 horas da manhã. Temos também vários cursos acontecendo durante a semana. Lá embaixo tem um quadro avisando os horários, os dias. E o nosso bazar está chegando, gente. Está chegando o Natal e tem muita coisa bacana. Vai acontecer na sexta-feira que vem, no sábado que vem. Na sexta começa às 14 horas e no sábado às 11h30. Tá? Não percam. Além disso, a nossa cantina hoje, para variar, tem muitos quitutes bem gostosinhos, então é só dar uma descidinha depois do passe para conferir. E a nossa livraria também, com muita promoção. É uma boa opção para final de ano, dar livro de presente, amigo oculto. Semana que vem eu já tenho um. Muito obrigada a todos, uma boa noite.